Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quinta-feira, dia 6 de janeiro, o evangelho que vamos meditar se encontra em Lucas, capítulo 4, versículos 14 ao 22a, que diz assim: Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado, conforme seu costume. Entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Em Jesus Cristo as profecias se realizam. Jesus, e é muito interessante que nesse evangelho de hoje vai se ressaltar a ação do Espírito Santo na vida de Jesus. Jesus que, quando batizado por João Batista no Rio Jordão, o céu se abre, é o que nós vamos celebrar no próximo domingo, né? A festa do batismo do Senhor. Então, o céu se abre, o Espírito Santo em forma de pomba desce sobre Jesus. Jesus é o ungido pelo Espírito Santo. Jesus é o Messias, Jesus é o Cristo. Interessante, o evangelho começou dizendo: Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito. Jesus que era agido pelo Espírito, conduzido pelo Espírito, ungido, cheio, conduzido pelo Espírito Santo de Deus. É muito interessante essa ação do Espírito na vida de Jesus. Tudo que Jesus vai fazer é movido pelo Espírito Santo de Deus. Pelo Espírito Santo de Deus. Quando ele vai à sinagoga, deram-lhe o livro do profeta Isaías, e é muito interessante esse texto do profeta Isaías que Jesus proclama na sinagoga. O texto diz o seguinte: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu. E é interessante aqui algo que nós também devemos refletir na nossa vida. Nós sim, por quê? Porque nós também recebemos o Espírito Santo. No dia do nosso batismo, fomos ungidos pelo Espírito Santo. Nos tornamos, pela graça de Deus, por bondade de Deus e misericórdia, casa do Espírito Santo. Como diz São Paulo, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo fez de nós sua morada. Agora, uma pergunta que é um pouco pertinente também e que nós devemos refletir sobre isso. Qual é? Para que recebemos o Espírito Santo? Já se fez essa pergunta? Você recebeu o Espírito Santo para quê? Não basta a gente dizer: eu tenho o Espírito Santo. Muito bem, graças a Deus que você tem o Espírito Santo. Mas para quê? Você já se fez essa pergunta?
Você recebeu o Espírito Santo? Será que foi para viver como você está vivendo hoje? Como é que você está vivendo? Você tem sido agido pelo Espírito? Você vive segundo o Espírito? Você tem uma vida guiada, conduzida pelo Espírito? Espírito Santo de Deus que você recebeu no dia do seu batismo? Então eu pergunto a você, para que você recebeu o Espírito Santo? Na leitura do profeta Isaías, que Jesus proclama na sinagoga, vai dizer o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção. E olha só, para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para, veja, tantos paras aqui, né? Por isso eu perguntei, para que você foi ungido pelo Espírito Santo? O Espírito Santo quer realizar uma obra no mundo, na sociedade, na sua comunidade, talvez até na sua família, por meio de você. Então você recebeu o Espírito Santo para uma missão. Já compreendeu a missão que o Espírito Santo quer realizar na sua vida e através de você? Pense nisso hoje. Pense nisso. Eu recebi o Espírito Santo para uma missão, para viver de uma forma que agrada a Deus, para viver o projeto, o plano de Deus. Pense nisso. Que o Espírito Santo, mais uma vez, seja derramado sobre a sua vida, seja derramado sobre você. Que você entenda, compreenda o plano de Deus, que você viva segundo o Espírito e que você abrace a missão que o Espírito Santo está te dando e está te conduzindo. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.